Galera, esse vídeo aqui é para botar uma luz na sua cabeça sobre o lançamento do PS5 Pro, tá? Para quem não tem, né? Quem não tem nenhum dos dois e está pensando em comprar, e também para quem já tem um PS5 e está pensando se vai valer a pena trocar para o PS5 Pro. Desembolsar essa pequena bagatela aí que está custando esse lançamento para trocar de versão. Bom, vamos cobrir aqui os pontos principais e eu vou basear aqui para fazer esse vídeo uma matéria do Adrenaline que eu achei que está bem completa, então eu acho que faz juiz aqui a gente ir comentando em cima dela para você poder entender de uma forma bem cronológica assim, todos os detalhes de o que está valendo a pena, o que não está, o que mudou e no final das contas tu poder tomar sua decisão se você vai desembolsar essa grana ou não, o PS5, se vai valer a pena ou não. Vamos lá. Primeiramente, vamos comparar aqui então a parte de especificação técnica, né? Vamos olhar só números aqui para poder entender assim no papel o que mudou, né? Porque olhar assim Pro na versão é igual você olhar um iPhone novo sendo lançado e a gente subentende, né? Já fica naquele hype de que tem um Prozinho no nome, deve ter alguma coisa melhor, mas não sabe bem o que mudou de hardware ali por trás para justificar essa troca. Então de CPU, a gente tinha no PS5 o Oberon, que ambos são plataforma AMD, tá? Então isso não mudou, continua AMD, só que era o Oberon e agora é o Viola. Bom, mas a arquitetura desse CPU continua a mesma, tá? Ambos continuam em AMD Zen 2. Porém, a litografia do modelo novo do PS5 Pro está um pouco menor. Então ele tinha 7 nanômetros e agora a gente tem 4 nanômetros. Isso é bom porque significa que é algo mais atual, porém, o que a gente percebeu com os novos lançamentos de CPU ao longo do tempo é que nem sempre só baixar a litografia, né, ser um CPU mais denso, seria melhor por conta da questão da dissipação de calor, tá? Porque acaba que você tem um chip muito menor, com uma área superficial menor, então você fica ruim para você jogar aquele calor para fora para poder deixar o seu CPU, o seu console, o seu computador mais refrigerado. Então isso pode ser uma faca de dois legumes. Inclusive, é o que está escrito aqui, né? O tamanho do die do PS5 era 308 milímetros quadrados e a gente está com um ND aqui de non-disclosure, né? Que eu acho que significa esse termo, ou não disponível a informação para a superficial do PS5 Pro. Então, pode ser que isso aconteça. Só com ele em mãos e comparando lado a lado que a gente vai poder dizer que está melhor agora, né, em relação a esquentar o console. O clock do processador aumentou um pouco, insignificante, né? Foi de 3.55 GHz para 3.85, já não é algo que por si só justifica a alteração. NPU não havia e agora é o XDNA2. Aí é um ponto de melhoria na questão de NPU. Agora falando de GPU, é o ponto que mais tem peso dessa versão Pro do PS5, tá? É a única coisa que realmente, tipo assim, traz algum benefício. Antes a gente tinha GPUs da AMD, continua sendo, mas em RDNA 2, agora a gente tem RDNA 3 e 4, onde as unidades computacionais delas eram de 36 e a gente quase dobrou. Agora a gente tem 60 unidades computacionais de processamento gráfico. Então realmente isso tende a ser um fluxo, uma vazão bem melhor de processamento gráfico, o que indica que a gente pode ter velocidades melhores, né? Ou seja, processamentos de imagem melhor, mais rápidos, que implica, no final das contas, em FPS. A gente vai ter mais telas ali por segundo, então a gente consegue uma taxa de frames melhor. O clock da GPU antes tinha de 2.23 GHz e agora a gente não tem essa informação. Performance da GPU, aqui está dizendo de 10.3 teraflops, porém eu já vi em algum outro lugar, deixa eu ver se foi nessa matéria aqui, que isso já tinha divulgado, tá? Não tem nessa tabela aqui da matéria do Adrenaline, mas eu lembro de ter visto que para o PS5 Pro, a quantidade de teraflops era de 13,5. Então houve um ganho aí de tipo 33%, por assim dizer, na performance do GPU, tá? Então realmente é um ganho bem significativo na parte de processamento gráfico do PS5 Pro para o PS5 normal. Memória RAM continua a mesma coisa, tá? 16 GB cravados aí de GDDR6, porém houve um pouco de ganho na velocidade dela, tá? O barramento de memória continua o mesmo, 256 GB cada uma, porém a largura da banda da memória ficou de 448 GB por segundo e foi para 576 GB por segundo. Também um certo ganho, que tem um pouco de peso, né, significativo o suficiente para dizer que houve uma mudança assim, né, indo com uma velocidade de 14.000 mt por segundo para 18.000. Então teve uma melhoria de processamento, porém não foi um upgrade assim muito gritante. Parte de processamento gráfico realmente foi a melhor coisa aqui que a gente pode dizer até agora dessa atualização do PS5. Armazenamento
Armazenamento deu um salto de fato, tá? A gente vê aí que foi de 825 GB de SSD NVMe para agora 2 TB de SSD NVMe. Então realmente é um ganho bem legal, tá? É um salto aí para você ter muito mais conteúdo, jogos aí armazenados dentro do seu PS e isso tem um impacto grande, tá? E isso tem impacto no preço de lançamento dele, porque é igual você parar para pensar celular. Principalmente da Apple, isso é tipo nítido quando você vai comprar um celular, que você antes tinha versões de 64, 128, 256, 512 e de 1 TB. Os SSDs, né, os armazenamentos que estão embutidos nesses dispositivos aumentam muito o preço. E isso pode ser um dos fatores que fez o preço base do lançamento do PS5 Pro ser muito maior do que foi o do PS5 convencional. O PS5 Slim saiu com preço de lançamento de $399. Já o PS5 Fat, né, o mais gordinho, normal, ele saiu com $499 de preço de lançamento. E agora o PS5 Pro está vindo por $700, ou seja, é $201 a mais. É tipo assim, sei lá, 40% a mais de inflação no preço aí de lançamento do PS5 Pro. E o que justifica isso? Será que só esse ganho aí de mínimo de memória e esse ganho majoritário aí na parte de processamento gráfico justifica essa troca? Para mim, boa parte de quanto ficou mais salgado esse preço aí tá vindo desse armazenamento de 2 TB, que apesar de ser algo utilizado igual de computador, diferente de chips menores como são de celulares, são mais fáceis de encontrar, mas ainda assim pesam nessa conta aqui. Então acho que muito se deve a esse SSD. Eu gostaria que eles tivessem um pouco mais de liberdade aqui, né? Talvez viesse com uma versão menor de SSD ou que fosse mais fácil hoje em dia de você fazer a troca do SSD caso você quisesse fazer um upgrade futuro você mesmo. Trazer algo que seja fácil para o usuário, sabe? Deixar um slot ali acessível, nada que você tenha que desmontar o teu console para trocar, para ficar mais fácil para o usuário. Descendo um pouco aqui o artigo, vendo alguns outros pontos aqui interessantes, melhoria no tempo de downloads e armazenamento. Esse aqui é um ponto bem interessante que não estava descrito na lista, na tabela de spec aqui, que é upgrade da parte de Wi-Fi. Então parece que agora tem suporte ao Wi-Fi 7 e antes a gente era limitado com o Wi-Fi 6. Isso é bem interessante, tá? Continuamente as internets vão melhorando, né, o serviço aqui no Brasil, porém eu não tive esse upgrade aqui em casa ainda, a minha está um pouco desatualizada, estou até meio puto porque a velocidade aqui não está sendo entregue o quanto eu pago. E eu fico pensando no usuário convencional, que não é meio, muito ligado nessas coisas, se ele vai tanto procurar ter essa melhoria na internet dele em casa, do serviço que ele está pagando, quanto trocar o roteador dele, né? Porque tem gente que não sabe qual é o roteador que está usando, não faz nem ideia, não tem esse conhecimento. Ou às vezes, dá uma mancada às vezes trocou até o roteador, mas está limitado porque não se ligou que tem que trocar também o cabo de rede que faz a ligação do teu roteador pro teu modem de fibra ótica. Às vezes você tem um gargalo aí no seu setup e você nem sabe. SSD NVMe de 2 TB, que não apenas entregará mais espaço de armazenamento, mas também com uma taxa de leitura e gravação de dados superior. Isso aqui provavelmente porque a geração do SSD que está sendo utilizado aqui muito provavelmente deve ser Gen 4 ao invés do Gen 3 que era utilizado no passado. Então isso aqui é bem batido, não é nada muito, nossa, a PlayStation deu um salto gigantesco aqui, reinventar a roda. Não, nada demais. Vocês têm mais alguma informação com relação à parte de processamento gráfico aqui? De fato é o que mais interessa. Aqui a informação estava aqui, ó. A nova GPU do PS5 Pro oferece até 13,5 teraflops de potência, enquanto o PS5 original alcança 10,3 teraflops. Então, como eu falei, é um ganho aí bem legal de cerca de 30% aí no potencial gráfico do PS5 Pro. A quantidade de unidades computacionais subiu de 36 para 60. Pro, aqui. O PS5 Pro pode renderizar jogos menores em 8K a 60 FPS. Cara, mas quem vai querer jogar 8K, velho? Quem tem uma TV de 8K? Uma TV de 8K mesmo. OLED. Quem tem? Ninguém tem. Algo que o PS5 original não faz com a mesma eficiência. Tá bom. Além disso, o PS5 Pro aprimora a experiência de Ray Tracing, tornando as sombras, reflexos e iluminação mais realistas em jogos compatíveis. Então, tem limitação de jogo, como sempre. Porém, também esse salto de tecnologia, né? Saindo do RDNA 2 para o 3 e 4, a gente tem
features melhores como o Ray Tracing. Um dos destaques da nova GPU é o uso da tecnologia de Upscaling PlayStation Spectral Render Support. Uau, que nome! Essa solução permite que os jogos não nativos em 8K sejam ajustados dinamicamente para melhorar a nitidez e qualidade visual sem prejudicar a performance. Legal, tem uma renderização aí no Upscaling, então ele consegue aumentar, por assim dizer, a resolução do teu jogo, ali da imagem que você está vendo do jogo, meio que corrigindo ela, né, ajeitando ela para você ter essa resolução maior. Então não necessariamente você precisa renderizar ela nessa resolução maior que demandaria mais do teu hardware. Além disso, o suporte a VRR, Variable Refresh Rate, foi otimizado para o PS5 Pro para que a taxa de atualização dos gráficos se ajuste automaticamente às variações de desempenho dos jogos, minimizando problemas como screen tearing e lag. Isso é bem interessante, não ter realmente essa quebra do jogo, né? Que, pô, imagina você tá jogando ali, quando começa a dar gargalo no teu hardware, o seu PS5 começa a pedir arrego, começa a dar esse tearing do input ali na tela, você vê que começa a dar aquela pipocada, parece que você tá jogando em foto, né? Então, é melhor que você, para melhor experiência de jogo, realmente é melhor que tipo assim, você perca a sua taxa de atualização. Digamos que você está num determinado cenário do jogo que tem menos coisa para renderizar, então o teu PS consegue botar a taxa de atualização lá no alto. Aí você entrou num lugar que é super complexo, que tem muito mais coisa na tela, a geometria toda zoada, assim, muita coisa, muito detalhista. O que vai acontecer com o seu frame rate nessa hora? Bum, vai cair. Então é nessa hora que você não quer que o jogo trave, principalmente se for um jogo de ação, um jogo de tiro, de FPS, você não quer que o seu console trave enquanto você está jogando. Então ele baixa o frame rate para poder compensar, né, essa coisa que ele precisa renderizar ali. Então ter um processamento desse melhor significa, assim, em uma frase mais simples de entender, traz uma experiência de jogo melhor para o usuário. O PS5 Pro traz um software otimizado que maximiza o desempenho do novo hardware. Um dos destaques é o selo PS5 Pro Enhanced, que será aplicado em jogos otimizados para aproveitar o poder extra do console. Esses jogos terão texturas aprimoradas, maior taxa de quadros e suporte de resolução de 8K. Então é o que a gente comentou do que eles estão trazendo de upscaling, porém é uma forma também de fazer valer o PS5, entendeu? Começar a dar destaque a determinados jogos que são mais notórios e ter esse selo lá. Então é uma forma de o usuário começar a ficar mais tentado a comprar, porque vai ver esse selinho aparente lá nos jogos. O sistema operacional do PS5 Pro também promete a melhora de gestão de tarefas simultâneas, como downloads e atualizações, sem prejudicar a performance durante o jogo. A lista dos jogos já confirmados do PS5 Pro inclui alguns dos principais títulos da geração atual e futura, como... Vou ler para vocês essa lista aqui, porém, isso não é a mesma lista de jogos já com o selinho de PS5 Pro Enhanced, tá? Então isso é realmente algo que a gente vai ver no futuro, já com o PS5 Pro rodando. Mas alguns jogos que já fecharam, que vão ter compatibilidade aí, né, que estão confirmados no PS5 Pro são Alan Wake 2, Assassin's Creed Shadows, Demon's Souls, Dragon's Dogma 2, Final Fantasy VII Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel Spider-Man 2, Ratchet & Clank Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant e The Last of Us Parte 2 Remastered. Esses jogos e muitos outros que ainda serão anunciados terão suporte total ao novo hardware do PS5 Pro, com melhorias visuais e de desempenho. A Sony afirma que pelo menos 50 títulos estarão otimizados, contudo, ainda não divulgou a lista toda. Reclamações e críticas ao PS5 Pro. Vamos ver o que o pessoal escreveu aqui nesse artigo. Apesar das melhorias em desempenho gráfico, algumas mudanças do PS5 Pro geram grandes críticas da parte da comunidade. Uma das maiores reclamações é a ausência de um leitor de discos em versões do console, o que frustrou jogadores que ainda preferem colecionar jogos físicos ou que utilizam o PS5 como um leitor de Blu-ray para filmes e séries. Cara, quem vê séries em Blu-ray, velho? Só série antiga, né? Só será possível usar um leitor com acessórios conectados à parte. Vai ter que fazer gambiarra. Isso aí realmente acho que é um caso muito específico, né? Eu sinceramente, pensando assim como usuário, eu prefiro ter um hardware que é menor. Tá, por isso que eu adoro o Mini TX. Mais desempenho num menor lugar, num menor espaço, num menor volume. Então, se eu estivesse comprando algo novo, eu não ia querer estar comprando um jumento de um console, não, tá? E eu acho que esse tipo de acessório que a gente pode botar para ler disco já é algo que tá virando
não que tá virando, né? Que já virou. Acho que já é a realidade, realmente, de quem quer usar a mídia física ter alguma adaptação para poder mexer, porque está sendo completamente descontinuado, né? Conforme a internet melhora, a gente tem cada vez mais streams acontecendo e não acesso a mídias físicas. Mas realmente, eu entendo que console tem ainda esse lance de colecionar os jogos. Então, acho que a única coisa que bate mais aí no usuário de console é isso. Sobre essa questão de filme e série, eu acho que realmente é muito mais nichado, é muito menos gente nesse cenário. Outro ponto de satisfação foi a ausência de suporte vertical, incluído na caixa. No PS5 original, o stand vertical vinha de fábrica, permitindo que os jogadores posicionassem o console na vertical ou horizontal, conforme preferissem. Enfim, embora o PS5 Pro traga melhorias inegáveis em termos de hardware e performance, a falta do leitor de discos e do stand vertical, bem como o espaço e preço com aumento considerável, foram vistos como retrocessos que ainda não são justificáveis. Só o tempo e o lançamento do GTA 6 dirá. Vamos tocar nesse assunto também, né? Porque já foi lançado, já está em pré-venda, então você consegue gastar o seu dinheiro sem receber o seu PS5 Pro nesse momento. E já vamos bater isso. Mas só para fechar esse assunto aqui, suporte vertical. Cara, isso aí realmente é algo interessante para o usuário em relação à estética e posicionamento aí onde você está colocando o seu PS5, né? Quando a gente deixa ele deitado, é o ideal, tá? Tem diversos relatos de problemas a longo prazo do uso do hardware na vertical, diferente de um computador. Então, quando você usa ele deitado, você tem um footprint maior, né? Ele ocupa mais espaço onde você está utilizando, seja em cima da tua mesa, seja num rack de TV ali junto com as coisas embaixo. Então, usar na vertical é mais bonito, é mais elegante, ocupa menos espaço, porém tem esse problema a longo prazo. Então, acho que eles estão meio que forçando os usuários a usar na horizontal, talvez seja por esse motivo. Tem menos recorrência de fazer recall ou de usuário reclamando desse tipo de problema. Agora, galera, falando do lançamento, porque o PS5 Pro já foi lançado para compra, ele saiu pelo preço de R$7.000, mais ou menos, tá? Esse valor convertido aí aqui no Brasil acabou chegando nisso aí, $700, acabou dando R$7.000. Enfim, esse preço já caiu, tá? Então, se você comprou para 7 mil, a depender de onde você comprou, você perdeu dinheiro. Então, vale a pena até cancelar a compra. Mas tem certos lugares, como a Amazon, que você consegue essa diferença de volta, tá? Como é uma pré-venda, você está comprando um produto sem receber ele primeiro. Então, até os fabricantes liberarem, até o fabricante liberar o produto, se houver essa queda, eles cobrem, né? Eles reembolsam você com essa diferença, esse delta de valor. Que é o caso aqui. Porque o PS5 Pro já desceu para R$ 6.509 à vista. Então já teve essa quedinha aí, 7% off aqui à vista, e a prazo você consegue pagar esses 7 mil, tá? Então tem 10 vezes de 6.999 por mês aqui para você comprar parcelado. Isso é bem interessante, até para avaliar como um usuário de PC, se você quer comprar um PS ou não. Ou se você não tem nada, né? Se você não tem um PC nem console, se vale a pena você comprar o PS5 ou o PS5 Pro. Que é o seguinte, cara, quando você tem um PC, você tem todos os outros periféricos que você precisa comprar. Já o console, você precisa pelo menos só ter a TV. Você vai ter o console mais o controle. Além dos jogos, é claro, que você vai comprando depois, mas de hardware em si, você precisa só de uma TV para poder jogar com o teu console. Isso pode ser interessante, porque é um preço bem salgado para uma pessoa pagar à vista, entendeu? E a realidade é que, pra gente brasileiro, que isso é muito caro, muito além, tipo, sei lá, 6 salários mínimos ou mais, um pouco menos, na verdade, 6 salários mínimos aqui, para você dar de uma porrada só. Então, a real mesmo é que muitos usuários vão acabar comprando isso parcelado. Então é muito melhor que você pague algo parcelado com preço menor e que você já consiga utilizar do que você ter que gastar muito mais, né, para comprar um PC completo. Então isso pode ser um ponto-chave para a compra, né, por escolher optar por comprar um PS5 ou um PS5 Pro, que é isso aí, você pagar menos e parcelar e você ainda conseguir já ter o seu produto para você jogar. Já um PC você ia ter que comprar todas as peças, e eu quero até fazer um vídeo equiparando quais peças você poderia comprar para equiparar a um PS5 Pro. Mas pensando nisso, você tem que montar um PC completo. Então você pensa lá, placa-mãe, processador, memória, placa de vídeo, fonte, SSD e ponto. Você fez o seu pacote ali de processamento, né? E o resto. Tem que comprar um mouse, teclado, monitor, caixa de som, dependendo do monitor que você comprar. Enfim, são muitos detalhes que você precisa comprar, que provavelmente, se você já não está a partir de um PC,
você vai ter que gastar essa grana a mais. Então, para comprar algo legal, é certo que você vai gastar mais que 7 mil reais parcelado. Então, acho que isso é um ponto chave hoje em dia para a pessoa optar entre comprar um console ou montar um PC. Mas isso, né, também pensando no uso da pessoa. Se a pessoa está pensando em comprar só para se divertir, esse é o cenário. Agora, se a pessoa está comprando para poder também jogar, trabalhar e estudar, tá aí realmente não tem nem como dizer que você vai fazer isso no teu PS5 Pro novo lá, né? Vai falar, ô mãe, tô indo estudar no PS5 Pro. Então realmente aí vale muito a pena você investir num computador, porque você tem esses outros tipos de uso para fazer, tá? Lembra de botar isso na tua listinha de prós e contras na hora de pensar bem se vale a pena comprar. Se você quiser conhecer mais e ver as formas de pagamento do PS5, o link tá aqui na descrição. E não deixa de também entrar aqui no grupo de promoção, tá? O link também tá aqui até no comentário fixo embaixo desse vídeo, para você não perder nenhuma promoção de artigos de hardware e de coisas de tecnologia, tá? Vocês sabem que tudo que eu faço review praticamente eu acabo divulgando os links para você, seja no link da minha bio ou no grupo de promoção. Então, para não ficar de fora, já participa lá. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Valeu!